Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder e esta é mais uma videoaula do canal Física em Foco. Bom, na aula de hoje nós estaremos falando sobre curto-circuito num resistor. Tá? Nós já aprendemos nas aulas anteriores todas as características inerentes à associação de resistores, tanto em série quanto em paralelo, como na associação mista, tá certo? Nós aprendemos também como calcular a resistência equivalente em cada um desses casos. Aqui na aula de hoje vocês vão ver que existem situações em que parte do circuito se encontra curto-circuitada, tá? Quando existe uma ligação de um fio que nós chamamos de fio ideal, porque a resistência dele é muito pequena, tá certo? Então parte desse circuito pode se encontrar curto-circuitada. Então o que fazer quando você tem um problema desse tipo? Então eu vou mostrar para vocês na aula de hoje como resolver esse tipo de situação, tudo bem? Bom, então em primeiro lugar eu quero definir para vocês o que é um curto-circuito no resistor, tá? Um resistor ele vai estar em curto-circuito sempre que ele esteja associado, tá certo, em paralelo com outro resistor de resistência elétrica desprezível. Geralmente esse resistor de resistência elétrica desprezível é um fio que nós chamamos de fio ideal. Nós vamos chamar de R', seria a resistência dele, como sendo zero, tá? Inicialmente, considere que você tem aqui uma situação normal em que você tem um resistor que está ligado aos terminais de uma fonte ou de uma bateria. A corrente vai passar pelo resistor de forma normal, atravessando ele, tá certo? E você pode calcular a resistência através da primeira lei de Ohm ou através da definição de resistência que nós aprendemos também nas aulas anteriores, que é resistência igual a DDP dividido pela corrente, tá? De forma normal. Bom, nós vamos ver agora o que acontece quando você tem esse resistor curto-circuitado, tá? Bom, nessa outra figura aqui, você vê que você tem novamente o resistor ligado nos terminais da bateria, só que aqui ligado em paralelo a ele você tem um fio. Esse fio tem uma resistência, tá certo? Desprezível, a resistência é muito pequena, tá? É aproximadamente igual a zero. Então, pelo fato disso acontecer, tá? Pelo fato de você ter ligado esse fio, tá? Que nós chamamos de fio ideal, ok? O que vai acontecer é que o resistor R ele vai estar em curto-circuito, tá? E o que significa dizer que o resistor R está em curto-circuito, tá? Você vai ver que a corrente elétrica que deveria passar pelo resistor R, tá? Por esse resistor, ela simplesmente desvia e passa por esse fio, já que a resistência dele é desprezível. Como a resistência dele é muito pequena, é mais fácil a corrente elétrica passar pelo fio, tá? Então a corrente elétrica ela meio que vê, tá certo, qual o caminho mais fácil para ela e acaba percorrendo o fio, né? Percorrendo o caminho mais fácil para ela. Quando isso acontece, esse resistor simplesmente deixa de funcionar. Se esse resistor for a representação, por exemplo, de uma lâmpada ou de qualquer material, de qualquer outro eletrodoméstico, por exemplo, então ele simplesmente deixa de funcionar, porque vai estar em curto-circuito, ok? Bom, aqui eu tirei aqui um print de uma simulação que eu fiz no site FET Colorado, tá certo? E que você tem aqui uma fonte, uma bateria de 9 volts, que é ligada através de fios a um resistor de 10 ohm, tá? Então você nota que a corrente sai aqui do polo positivo, passa pelo resistor, tá certo? E volta aqui ao polo negativo. Então essa corrente aqui é uma corrente contínua, tá certo? Então ela fica passando pelo resistor normalmente. Então o que acontece quando você liga paralelamente um fio, tá? Eu peguei aqui alguns fios, tá? E liguei, tá certo? Paralelamente a esse resistor. Então o que acontece, não dá para ver aqui a figura, porque a figura não é um vídeo, né? Não é uma animação, tá? Mas o que você pode ver lá na simulação é que a corrente elétrica começa a passar somente, tá certo, pelo fio, não passa mais pelo resistor. As setinhas ficam todas paradas e as setinhas que estão aqui por fora ficam se movimentando, indicando que a corrente está passando somente por esse ramo externo, ok? E esse foguinho que aparece aqui na bateria é justamente porque quando a corrente é muito alta, então o que acontece? O efeito Joule que você tem sendo apresentado aí nessa situação, ele é tão intenso que as coisas pegam fogo, tá? Então é por isso que nós temos que ter cuidado em situações do dia a dia
para não ocorrer curto-circuito em nossos instrumentos elétricos, seja lá o que for que você tenha na sua casa, tá? Porque pode acontecer algum acidente. Claro que nas residências e em outros eletrodomésticos, né, nós temos dispositivos de segurança, como fusíveis, tem o disjuntor. Então, se na sua casa tiver algum curto-circuito, o disjuntor logo é desativado para evitar qualquer problema, tá ok? Bom, para vocês entenderem melhor como funciona essa situação, aqui no próximo slide eu trouxe para vocês uma figura, tá certo? E concluindo o que nós vimos no slide anterior, que toda vez que nós temos um elemento, tá? Nós dizemos que um elemento de um circuito está em curto-circuito, tá? Então isso vai significar que ele está sujeito a uma diferença de potencial nula, tá? Como a diferença de potencial é nula, a corrente elétrica percorre de forma livre, tá? Então, neste caso, o resistor ou elemento do circuito deixará de funcionar. Veja só o que acontece aqui nessa situação. Você tem aqui uma pilha de 1,5 volts. A corrente elétrica sai do polo positivo. Quando ela chega nesse ponto A, a corrente elétrica ela se divide. Uma parte iria passar por aqui, a outra passaria pela lâmpada. Mas o que acontece? O fio aqui é um fio ideal, tá? Essa lâmpada aqui está curto-circuitada. Então significa que a corrente elétrica só passa pelo fio, não passa pela lâmpada. E a lâmpada fica apagada, porque ela não está em funcionamento. Só está em funcionamento quando a corrente elétrica passa por ela, mas não passa por conta que ela está em curto-circuito. Quando a corrente elétrica chega aqui no ponto B, ela simplesmente continua o seu caminho e não tem por onde ela passar que não seja por essa lâmpada. E a lâmpada está funcionando porque a corrente elétrica passa por ela, ok? Bom, a diferença de potencial entre os pontos A e B pode ser calculada através daquela equação, que é a resistência do fio vezes a corrente que passa por esse fio. Como a resistência é praticamente igual a zero, então a DDP, tá? Ou a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero. Então, toda vez que você tiver a DDP igual a zero, quer dizer que aquele dispositivo está em curto-circuito, tá? Bom, então, como é que nós faremos para resolver uma associação de resistores onde você tenha o curto-circuito? Como é que nós fazemos isso, tá? Antes de passarmos para essa etapa, eu trouxe para vocês aqui uma simulação em um site que ela é bem interessante, tá? É esse site aqui que eu não sei falar o nome direito, é falstad, tá? .com/circuit, tá? Bom, então aqui você tem uma situação em que você tem um circuito, tá certo? Ligado a uma bateria aqui. A bateria é uma bateria de 5 volts. Você pode ver os valores aqui embaixo, ó, quando eu coloco em cima da bateria, aparece o valor ali, tá certo? 5 volts, tá ok? E você não tem nada se movimentando aqui, por quê? Porque o circuito está aberto, ó. Está aberto, você não tem, tá certo? Movimento de corrente elétrica, você não tem nenhuma corrente elétrica se o circuito está em aberto. Porém, se eu fechar aqui esse circuito, ó, opa, o que é que eu fiz? Ah, tá certo. Bom, então você nota agora que a corrente elétrica começa a passar, sai do polo positivo, passa por esse canto e por esse aqui, né? Não passa pelo meio porque também o circuito está aberto, tá? A corrente elétrica passa pelo meio também aqui por esse resistor de 200 ohms, tá? Algo interessante que eu vi aqui nessa simulação, que também é interessante para vocês entenderem melhor. Note que o polo positivo da bateria ele começa com a tensão de 5 volts. Eu gostaria que vocês sempre dessem uma olhada nessa parte aqui embaixo, onde aparece aqui os valores, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você tem 5 volts. Quando você chega nesse ponto, a DDP ainda é 5 volts. Desse ponto para esse, só tem fio. Você tem fio, né? Fio ideal. Então daqui para cá, a DDP ainda permanece 5 volts. Qual a diferença potencial daqui para cá? 5 volts. Você não tem nenhuma diferença de potencial desse ponto para esse ponto. Então, nesse ponto aqui também é 5 volts, nesse ponto também é 5 volts. Então, o que acontece quando ele passa por esse resistor e por esse resistor, por essas duas resistências? A DDP aqui, desculpa, o potencial elétrico, ele acaba diminuindo um pouco, 3,462, né? Nesse ponto também é o mesmo, esse ponto também é o mesmo, tá? Então, ele passa mais uma vez por outro resistor aqui até chegar em 0. Aqui também é em 0. Tá? Então o que é que essa fonte aqui, essa bateria faz? Ela faz com que haja um aumento do potencial, tá certo? Por isso que a DDP dessa bateria é 5 volts, porque ela fornece, né, uma DDP,
um potencial de 5 volts para que as cargas positivas, já que nós estamos considerando aqui, tá certo, aquela nossa a corrente elétrica no sentido convencional, tá certo? Então aqui é como se fossem as cargas positivas passeando pelo teu circuito, ok? Então se você ligar aqui essa outra chave, você teria esses 3 resistores, que nesse caso aqui as resistências estariam em paralelo, né? Lembrando que, por que está em paralelo? Porque, no caso, os terminais das baterias, ó, aqui coincidem, o início dos terminais, né? O terminal inicial e o terminal final também coincidem entre os 3, tá? O que seria aqui uma associação em série? Se eu desligar aqui esse, tá? Só tenho corrente passando pela resistência central aqui e tem uma corrente passando pela resistência central. Eu só tenho um caminho por onde passa a corrente elétrica. Então, como só tem um caminho por onde ela passa, nós dizemos que esses 2 resistores estão associados em série, tá? Então, eu estou utilizando aqui essa simulação para a gente meio que fazer uma revisão do que nós já vimos aí, tá? Então, se nós ligarmos aqui, ó, os resistores estarão em paralelo. Mas vamos agora verificar a situação em que o resistor ele está curto-circuitado, tá? Como acontece um curto-circuito? Note que aqui do lado direito, ó, tá certo? Você tem aqui somente um fio. Se eu ligar esse fio, olha o que acontece. A corrente elétrica começa a passar somente pelo fio, não passa mais pelo resistor. Por quê? Porque a corrente elétrica vai procurar passar pelo canto mais fácil, tá? Significa que esse resistor aqui está curto-circuitado. Se eu abrir aqui essa chave, ligar essas 2 chaves agora, eu terei esses 2 resistores em paralelo, tá? Se eu ligar mais uma vez esse fio aqui, ó, fazer a ligação, agora eu tenho 2 resistores que estão curto-circuitados. Por quê? Porque a corrente elétrica, ao invés de passar por eles, não, ela passa por esse fio, tá certo? Fazendo com que eles não estejam em funcionamento, tá certo? Eu espero que vocês tenham achado interessante aí essa simulação e entendido melhor o que acontece, tá certo? No curto-circuito. Bom, vamos praticar agora, vamos ver, tá certo? Se vocês entenderam bem o que é o curto-circuito, tá? Eu tenho aqui essa figura, tá certo? E aqui nessa questão 1 ele pede, na figura ao lado, qual a resistência entre os pontos A e B? Eu quero saber a resistência equivalente entre os pontos A e B. Todas as vezes que você vê uma situação como essa, sempre é bom você imaginar uma corrente elétrica saindo aqui do ponto B e tentando passar por esse circuito aqui, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Note que inicialmente, ó, esse primeiro resistor de 5 ohms, tá? Ele se encontra curto-circuitado, porque está ligado paralelamente a esse fio. Então a corrente elétrica que ela vai fazer, vai passar pelo fio. Quando chega aqui, ela encontra esse resistor e ela tem que passar por ele. Então a resistência equivalente aqui seria exatamente 10 ohms, tá? É o que nós vimos aqui. Eu chamei isso aqui de resistor R1, o primeiro, e o segundo de R2. Note que R1 está em curto-circuito, tá certo? Então, portanto, nós temos que a resistência equivalente vai ser justamente igual à resistência R2, que é 10 ohms, tá? Agora eu tenho aqui uma segunda situação um pouco mais complicada, tá? Você tem uma figura que representa a associação mista de resistores, cujas resistências elétricas estão indicadas, tá? 2 ohms, 3 ohms e por aí vai. Na letra A ele pede para você analisar se existe algum resistor em curto-circuito, tá? Já analisando e vendo que do ponto A para esse ponto aqui eu tenho esse fio, então provavelmente você vai ter aqui resistores que estão em curto-circuito. Mas em primeiro lugar, o que você deve fazer para analisar uma situação como essa sempre é identificar os nós do circuito, tá? Que significa, nesses pontos aqui que você tem um encontro entre 3 ou mais, né, fios ou elementos do seu circuito, eles vão ser os nós do circuito, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui embaixo não seria um nó do circuito, porque eu tenho um encontro entre 2 elementos, né? Aqui eu teria, ó, nesse ponto, 1, 2, 3, 4, então é um nó. Então, olha aqui essa figura, eu coloquei os pontos B e A. Por que será que eu coloquei a mesma letra que existia aqui nesse ponto, né, em relação a essa figura anterior? Eu coloquei a mesma letra para esse ponto aqui embaixo. É porque ele está curto-circuitado, ó. Passa um fio ideal por esse circuito aqui. Aqui da mesma forma, eu coloquei B e B, tá? Então o que é que vai acontecer? Existe algum resistor em curto-circuito? A resposta é sim. 2 resistores estão em curto-circuito. Note que aqui, ó,
você tem esse resistor de 1 ohm está em paralelo com esse fio aqui, tá? Então significa que a corrente elétrica vai preferir passar por aqui, de maneira que esse resistor vai ficar fora de funcionamento, sem funcionamento, né, melhor dizendo. Então ele está em curto-circuito. Mesma coisa é desse ponto aqui, que nós chamamos ponto B, para o ponto B. A corrente, quando chegar aqui, ela não vai passar pelo resistor de 5 ohms, mas vai passar pelo fio, tá certo? Então, como é que você faz para calcular a resistência equivalente nesse caso, né? Como é que você faz para calcular a resistência equivalente? Bom, para vocês entenderem melhor o que acontece nessa situação de curto-circuito, eu trouxe aqui uma outra simulação do site FET Colorado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui. Essa figura é idêntica à figura que está lá, tá certo, no nosso problema, tá? Eu fiz ela aqui para que nós possamos entender o que acontece. Aqui seria o ponto A, né, o início tá certo, do circuito, e aqui no final seria o ponto B. E os terminais dele tem que estar ligados sempre a uma bateria ou fonte, tá certo? Tem que estar ligado, senão não tem como o circuito funcionar, tá certo? Então, quando eu ligo aqui esse circuito, o que, é que vocês acham que vai acontecer? A corrente elétrica deve vir por aqui, tá certo? Quando chega nesse ponto aqui, então uma parte vai por aqui, tá certo? E outra parte vai por esse resistor. Tem que ir por aqui. Por quê? Porque esse resistor, ele não está em paralelo com esse fio aqui, tá certo? Note que o terminal inicial deles coincide, tá? Desse resistor, o terminal inicial é esse, do fio o terminal é esse. Mas ele termina aqui embaixo, enquanto que esse resistor termina aqui em cima. E ainda tem uma resistência entre eles, né? Então não tem como você dizer que eles estão em paralelo e que esse resistor aqui está em curto-circuito, tá? Então deixa eu ligar aqui para vocês verem o que acontece, para vocês verem o que acontece. Olha que interessante. A corrente elétrica vem, como nós falamos, ela passa por aqui, uma parte pelo resistor, tá? E também aqui esse outro está curto-circuitado porque não está em funcionamento. A corrente elétrica não passa por ele de forma alguma, tá certo? Bom, então daqui a pouco eu volto para essa simulação porque eu vou mostrar outra coisa interessante, mas vamos voltar para a nossa apresentação, tá certo? Bom, então vamos para a nossa letra B agora. Determine a resistência equivalente entre A e B, tá? Para você resolver problemas desse tipo, sempre é bom você tentar identificar para onde a corrente está indo, tá certo? Então, assim, aqui você tem esse ponto A que é igual a esse ponto A, aqui também, já que ele está curto-circuitado. Então, o que é que vai acontecer com a corrente? Uma parte vai passar por esse resistor de 2 ohms, tá? Outra parte, como esse ponto e esse são equivalentes, eles são iguais aqui, tá? Então, outra parte da corrente vai passar daqui para o ponto B. E outra parte do ponto A para o ponto B. Na verdade, o que nós temos, nós temos isso aqui. Essa figura aqui que está à esquerda, ela equivale a essa figura da direita. Como é que nós vemos isso? Note que esse ponto A é esse ponto aqui, que é igual a esse, tá certo? Aí, uma parte da corrente vai passar pelo o resistor de resistência 2 ohms, que é esse aqui, do ponto A para o ponto B. E esse ponto B é igual a esse também. Você iguala, né? Os dois são equivalentes, tá certo? O outro ponto, a outra parte da corrente vai passar por esse resistor de 3 ohms, que é aqui, do ponto A para o ponto B também, 3 ohms. E outra parte, do ponto A para o ponto B, por essa resistência de 6 ohms, tá ok? Bom, então, para calcular a resistência equivalente entre 3 resistores em paralelo, vocês já estão carecas de saber, eu tenho certeza que vocês já sabem fazer. Eu estou confiante que vocês aprenderam direitinho na última aula, tá? Mas eu vou fazer aqui para a gente ver algo interessante, tá certo? Então, para calcular a resistência equivalente entre 3 resistores diferentes, tá? Você faz dessa maneira. 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá? E agora você substitui os valores. 2, 3 e 6, que são os valores que aparecem aqui nesse circuito, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou calcular o mínimo múltiplo comum, que dá 6, tá? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. É o primeiro número que aparece aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, dá 6. Fica 6 sobre 6. O que é que eu ensinei para vocês na última aula quando você chega nessa situação? Basta você inverter, né? R equivalente sobe e aqui você inverte a equação, que é 6 sobre 6, fica a mesma coisa, tá? 6 dividido por 6 dá 1. A resistência equivalente desse circuito, que aparece aqui, é justamente 1 ohm, tá? 1.
Bom, como é que nós vemos, já que nós temos em mãos aqui essa ferramenta aí, esse simulador, tá certo? Eu vou usar esse simulador para verificar se realmente a resistência equivalente é igual a 1 ohm, tá? 1 ohm. Bom, para isso, ó, note que se você fizer a conta da resistência equivalente, ou fazer a conta da corrente elétrica aqui, ó, U é igual a R equivalente vezes I. U é igual a 10 porque é o que está lá na nossa simulação, tá certo? E a resistência equivalente, se ela estiver certa, é 1. 10 sobre 1, 10 amperes. Será que realmente está certa a nossa conta? Será que nós fizemos direitinho esse cálculo aqui? Vamos voltar para a nossa simulação. Eu vou cortar esse contato aqui entre esses dois fios. E eu não sei se vocês lembram, mas para calcular a corrente elétrica, o que é que nós fazemos? Usamos um amperímetro, tá? Que mede corrente. Para calcular a corrente, eu tenho que ligar esse amperímetro em série, tá? Então, vou ligar ele aqui. A corrente deu 10 amperes. Justamente como está aqui, ó, no nosso cálculo, 10 amperes, tá? Para vermos que realmente a resistência equivalente ela é 1 ohm, tá? Se você mudar aqui, ó, a DDP, vou diminuir para 9, 8, 7,5. Então, 7,5 for a DDP, a corrente dá 7,5 ou 7,5 amperes também, tá certo? Então, tá totalmente correta a nossa conta. Realmente, a resistência equivalente é 1 ohm, tá? Bom, voltando lá para a nossa apresentação, para nós terminarmos, ok? Então, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B de cada uma das associações a seguir. A letra A nós já fizemos em outra apresentação, a apresentação que eu postei para vocês no SIGA, no nosso sistema acadêmico, tá? Já tem ela resolvida na apresentação. Por isso eu vou resolver a letra B para vocês, para ver como é que fica, tá? Então, tá aqui circulada a letra B para nós resolvermos, tá? Vamos iniciar colocando letras em cada um dos nós da associação. Olha como fica quando você coloca as letras em cada um dos nós. A, B, C, D, E. Aqui, essa figura que eu peguei, que foi de um livro, tá? Foi diferente do outro material que eu peguei. Ele usa a estratégia de colocar letras diferentes para nós que estão curto-circuitados aqui, ó. Mas se você quiser, você poderia colocar D aqui e D aqui também, já que eles estão curto-circuitados, tá ok? Como esses dois resistores aqui que estão em série, tá? Quando você fizer a soma das resistências, vai dar 13 ohms, tá? Você nota que ele vai estar em paralelo, essa resistência aqui formada por esses dois resistores, está em paralelo com esse fio aqui. Então, quer dizer que eles estão curto-circuitados. Olha só o que acontece. Note que os pontos D e E estão em curto-circuito, tá? Então, portanto, esses dois resistores não vão funcionar, tá? Esses dois resistores você pode retirar da sua conta para a resistência equivalente. No próximo slide, nós vamos redesenhar a figura, tá certo? Retirando esses dois resistores, o de 5 ohms e de 8 ohms, tá? E vamos ver como é que fica essa figura, tá? Vamos tentar acompanhar como é que a corrente elétrica ela percorre aqui o teu circuito quando ela sai de ponto A. Primeiro, sai de ponto A, passa pelo resistor de 5 ohms, tá? Chega no ponto C. Quando chega aqui no ponto C, tá? Aí você vai, uma parte da corrente vai seguir esse caminho aqui até o ponto E, que é igual ao ponto D, né? Que é esse aqui, ó, do C para o E, tá certo? 30 ohms. E outra parte da corrente vai seguir do ponto C para o ponto D e depois ir para o ponto E, que são equivalentes, que tá aqui, ó, em cima. Esse de 30 ohms, tá? E depois, por último, do ponto E até o ponto B, que é esse resistor de 10 ohms, tá? Então, olhando, em primeira vista, olhando essa figura, você não consegue entender direito como é que ela vem daqui. Mas se você acompanhar a corrente elétrica, como é que ela vai passando por aqui, dá para você ver direitinho que realmente o circuito é dessa maneira, tá? Porque qual é a vantagem de você reescrever o circuito dessa maneira? Porque fica mais fácil você verificar que esses dois resistores aqui, por exemplo, estão em paralelo, tá? E quando você calcular a resistência em paralelo dos dois, então o resistor equivalente dos dois, que eu chamei aqui de R1, tá certo? É só você somar os três e pronto, que você já calcula a resistência equivalente. Note que aqui nesse ponto tem um tracejado aqui para baixo, tá? Mostrando esses dois resistores de 5 e de 8 ohms, tá? Isso é só para mostrar que eles estão curto-circuitados. É a maneira que o autor do livro que eu peguei essa figura aqui,
ele faz para mostrar que você tinha esses dois resistores, mas que eles não participam da resistência equivalente, já que eles estão curto-circuitados, beleza? Bom, então para calcular a resistência equivalente, você pode usar, tá certo? Aquela formulazinha que quando você tem dois resistores, fica o produto de um pelo outro sobre a soma dos dois, tá? Então fazendo essa conta, você chega nesse resultado. E aqui, dividindo 900 por 60, você obtém 15 ohms, tá? Corta os zeros aqui, eu esqueci de mostrar isso aqui, tá certo? Você corta os zeros para ficar mais fácil, mas o resultado é esse aqui, ok? 15 ohms. Então, já achei a resistência equivalente entre esses dois resistores, ok? Agora vamos redesenhar a figura mais uma vez. O que eu fiz em relação à figura anterior foi só pegar esses dois resistores que eu tinha na outra figura, deixa eu voltar aqui, que era 30 e 30, tá? Escrever como sendo a resistência R1, que é de 15 ohms, tá? Aqui, ó, 15 ohms. Pronto, calcular a resistência equivalente dessa situação aqui, desse circuito. Muito fácil, é só você somar, porque eles três estão em série. Fiquei tão nervoso que nem consegui falar direito agora. Eles estão em série, gente, porque note que a corrente elétrica que sai de ponto A só pode percorrer um único caminho, que é passando por cada um dos resistores, tá certo? Então eles estão em série. E para calcular em série, é só você somar as três resistências. 5 mais 15, 20, mais 10, 30. Fácil, fácil, fácil de calcular a resistência equivalente. Bom, eu vou deixar uma atividade para vocês que consiste em você resolver essas duas questões, tá? E vou criar um link no SIGA para que você venha postar lá no SIGA somente as suas respostas, tá certo? Não precisa você copiar as perguntas ou o enunciado das questões. Se quiser copiar, fica à vontade, mas eu queria basicamente que vocês colocassem lá as respostas das suas questões, tá certo? Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, tá certo? Essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, ok? Então, boa aula, bons estudos, tá certo? Até a próxima, pessoal. Valeu!